Olá, eu sou a tia Ana Paula e eu estou aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho de orientação aos pais sobre como ministrar na vida dos seus filhos, mais especificamente crianças de 0 a 2 anos. E o tema da aula de hoje é: eu gosto de ouvir histórias. E você, gosta de contar histórias para os seus filhos? Eles amam ouvi-las. E através dessa contação de histórias podemos levar a palavra de Deus para cada um deles. Mas antes, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por essa oportunidade e que o Senhor venha orientar e ajudar a cada pai e mãe responsável a orientar os seus filhos, a estimular o seu filho e a ministrar a Tua palavra sobre a vida deles. Pedimos isso em nome de Jesus. Bem, como eu estava dizendo, contar histórias é maravilhoso, ouvi-las então é melhor ainda. E essa contação de histórias, ela estimula a parte cognitiva do seu filho e a parte sensorial. A parte cognitiva vai ajudar no raciocínio do seu filho, no raciocínio lógico, no desenvolvimento dos pensamentos, da imaginação. E a parte sensorial, que é a visão, a audição, o olfato. Nessa faixa etária de 0 a 2 anos, tudo isso precisa ser muito estimulado. Agora imagina estimular toda essa parte de desenvolvimento do seu filho com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus sendo inserida aqui, no cognitivo, no pensamento, no raciocínio. É Deus no comando, é Deus controlando tudo. Então isso é maravilhoso. E nós podemos, mesmo eles sendo bebezinhos ainda, inserir a contação de histórias. É como se nós voltássemos lá no tempo dos nossos avós, bisavós, onde a oralidade era muito utilizada. Não existiam muitos livros, quase não existia livros, eram poucos livros, o acesso era pequeno. Então a oralidade é que traziam as histórias, as verdades, os contos. Então a gente precisa fazer uso dessa oralidade com os nossos pequenos para ministrar a palavra de Deus. E por que serão? A forma como a gente fala, né, os gestos, o formato do rosto, como você vai falar, como você vai agir, a feição que você vai fazer, se vai fazer cara de triste, cara de alegre, se você vai fazer cara de que está precisando de alguma coisa, se não está, se vai chorar, se vai sorrir. Todos esses gestos que a gente faz com as mãos e com o rosto é que vai chamar a atenção da criança. Porque no primeiro momento, na faixa etária bem pequenininha, a gente não tem como ler para elas não conseguem prestar atenção. Logo, logo elas vão fazer outra coisa. Então serão as nossas palavras, a nossa capacidade de atraí-las com gestos, com as palavras, com as cores, com as figuras, é que vamos atraí-las, né? E quando o bebê é muito pequenininho, por exemplo, ainda tiver até 5, 6, 8 meses, bebê de banheira, por exemplo, que a gente dá nosso banhozinho na banheira, nós podemos usar o momento do banho para contar uma história, inserindo a palavra de Deus. Porque antes de qualquer coisa, o versículo-chave que a gente deve utilizar para essa contação de histórias é: Deus é bom. Sempre dizendo para o seu filho: Deus é bom. E tudo que Ele criou é bom, é perfeito, é agradável e é para desfrutarmos. Então, por exemplo, você pode pegar seu bebezinho que toma banho de banheira. Olha que hora muito legal para você contar uma história. Enquanto ele está batendo as perninhas naquela água, você está, por exemplo, criando um banho de aventuras. Você pode pegar peixinhos, você pode pegar patinho, que geralmente criança pequena tem esses brinquedinhos, o patinho que nada na água, que fica ali boiando na água, que faz barulhinho. E você pode, a partir dali, usar a sua imaginação e criar histórias. Por exemplo, tem uns peixinhos aqui. Digamos que você tivesse com o seu bebê na banheira, você joga os peixinhos na água. Filho, olha que peixinho lindo! Chama sempre seu filho pelo nome, tá? Então eu vou aqui criar um nome fictício. Davi. Olha, Davi, olha o peixe. Deus criou o peixe. Amarelinho, olha que lindo. Também tem o laranja. Olha, filho, Deus criou a água que você está tomando banho. Deus criou para a gente se banhar, para a gente beber. E Deus criou um mar, que é muita água junto. E criou o peixe, olha. Aí você joga os peixinhos na banheira.
fazendo barulhinho de mar. Esses barulhinhos, esses sons sonoros são importantes para eles memorizarem a história, né? E você fala, olha como os peixes estão alegres, sabe por quê? Eles estão na casinha dele que é no mar. Eles são muito alegres. Deus os fez alegres. Deus nos fez alegres, Davi. Você sabia? Deus fez você porque Ele é bom. E fez você para trazer alegria para a mamãe e para o papai, para a vovó, para o vovô, para os amigos. Davi, Deus criou você, criou os peixinhos, o mar e tantas coisas boas Ele fez. Isso é um exemplo que você pode trabalhar com seu filho, tá? Na hora do banho. Ah, não vai ser na hora do banho, vai ser fora da hora do banho, no momento de brincadeira. Você joga os brinquedinhos no chão. Você pode usar os livros. Para bebê pequeno, você pode usar livro de banho, que ele pode molhar. Você pode usar o livro de pano, que ele não vai rasgar. Mas você pode também usar os livros mesmo. E deixa eles tocarem, deixa eles mexerem, deixa eles olharem. Porque isso é importante. E também esse desenvolvimento dele pela parte sensorial. É a maneira que eles veem de entrar na narrativa também. Pegando o objeto, deixa eles pegarem. Isso vai fazer parte também da história. Então, por exemplo, eu não tenho um livro, mas você tem um brinquedo. Por exemplo, você tem ursinhos na sua casa. 2 ursinhos aqui, ó. Bebê, Davi! Oi, Davi! Olha que ursinho lindo. Pega, toca neles, aperta. Como eles são fofinhos. Deus criou, Davi. É lindo, não é? Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Aí você pode usar esses exemplos, pode usar qualquer brinquedinho que você tiver sobre animais, porque essa faixa etária de 0 a 2 anos, eles gostam muito de ver animais, que você imite os sons dos animais, então cria histórias com animais, entendeu? Por exemplo, aqui, a gente tem a Bíblia do bebê, tá vendo? Você consegue ver aí? Então, se ele já tiver assim quase 1 ano, ou 1 ano, 1 ano e meio, você pode, por exemplo, começar a falar um pouquinho sobre o dilúvio, com uma historinha bem pequenininha, porque ele não vai se prender muito tempo. E também não é interessante que você leia a história, porque ele não vai prestar atenção na escrita, ele vai prestar atenção nas figuras e na sua feição, na sua fala, né? Então você pode folhear o livro para a criança ver, mas você conta a história com as palavras que a criança possa entender. Então, por exemplo, aqui, ó. Davi, Deus pediu um homem chamado Noé para criar um grande barco, porque ele precisava salvar a família de Noé e todos os animais, para que hoje estivéssemos aqui, porque ia chover muito. Você sabe o que é chuva? Chuva é muita água que desce do céu, assim, ó. Então, quem estava nesse barquinho não era atingido pela água. E aí, junto dentro desse barquinho, tinha tantos animais. Olha o elefante. Olha, filho, como o elefante é lindo. Olha o nariz do elefante, filho. É enorme. Olha o seu, é igual ao da mamãe. O seu nariz é igual ao da mamãe. Olha o leão. Ele tem cabelo. Você tem cabelo, filho, também, olha. E o pescoço da girafa é imenso. Deus criou todos os animais, um diferente do outro, porque Deus é bom e perfeito. E tudo que Ele criou foi para que andássemos em comunhão com Ele, em alegria com Ele, agradecesse a Ele por tudo. Enfim, aí você vai contando a história para o seu filho. Não tem a Bíblia do bebê? Não tem problema. Você tem algum livrinho que fale sobre bichos, mesmo que não seja bíblico? Esse aqui, por exemplo, ó, tem um olhinho que vira. Eles adoram essas coisas, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, é um livrinho simples sobre a história de um cachorrinho que vive numa fazenda. Perfeito para você contar histórias sobre animais, sobre árvores, sobre florestas. E você inserir, não só contar por contar, mas inserir sempre a bondade de Deus ali. Porque isso vai ficar no cognitivo do seu filho. Sempre com a repetição, com a repetição. Se possível, repete as mesmas histórias por algum tempo, até ele fixar. Depois é que você muda para outra história. Se quiser apresentar um animal de cada vez. Aqui na fazenda, por exemplo, você pode dar o exemplo da vaquinha, né? Que tem o leite. Filho, sabe aquele teu mamá? Então, veio lá da vaquinha. Veio da vaquinha também, sabia? Foi Deus que criou para nos alimentar, porque Deus é bom e se preocupa com a gente.
Então você pode contar, inserir Deus nessas histórias. Não tem um livrinho assim? Não tem problema, usa os próprios brinquedos. Pega os brinquedos que você tem do seu filho. Toda criança pequena tem um animalzinho barulhento, como eu disse, o patinho, né? Tem um cavalinho. Qualquer animal que seja colorido, explore as cores com eles. Dali você vai inventando, vai criando, usando a sua imaginação com pequenas historinhas para eles aprenderem. Eu tenho aqui também um exemplo, esse livro aqui. Ele é Animais do Mundo, tá vendo? Ele não traz a palavra de Deus aqui, mas eu posso usar as imagens. Lembrando que estamos trabalhando com crianças bem pequenas, eu vou usar as imagens da natureza para inserir Deus na minha história. E esse livro aqui é bom que ele tem sons, quer ver? Aqui, ó. Do elefante, tem dos pássaros, ó. Tem do golfinho. Tá vendo? Então você pode pegar livros como esse aqui para explorar com seu filho sobre a criação. Olha como Deus é bom. Olha o que Deus criou. Olha o que Deus fez. Falar das árvores, das florestas. Filho, Davi. Lembrando que o nome do nosso filho fictício aqui é Davi. Davi, Deus criou as árvores para que elas dessem frutos. Sabe a frutinha que você come? Aqui, ó. A banana, a maçã, você pega a fruta, mostra para ele, deixa ele tocar na fruta. Então, Deus criou as árvores para que nelas nascessem os frutos, para que a gente se alimentasse. Deus criou o verde para que a gente pudesse respirar melhor. Se você tiver alguma coisa em casa que tem um cheirinho gostoso, só para poder estimular o olfato, o cheiro do seu bebê, isso vai ser muito bom também. Sempre lembrando, sabe por que Deus fez tudo isso, filho? Porque Deus é bom. Deus é perfeito e Ele quer o melhor para nós. Então você vai inserindo as histórias na vida do seu filho. E conforme ele vai crescendo, com 2 anos, você já pode contar histórias mais estruturadas para eles, né? Você já pode inserir, por exemplo, a história de Zaqueu. Filho, existia um homem lá na Bíblia, na palavra de Deus, que ele era bem pequenininho, mas ele queria tanto ver Jesus porque ele amava Jesus. Aí ele subiu lá numa árvore tentando ver. Mas Jesus o viu antes que ele chamasse Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo ele sendo bem pequeno, Jesus se importa com você, se importava com ele. Mesmo sendo pequenininho, Jesus ama a todos. E aí você vai inserindo. Por isso Deus é bom. Você vai inserindo Deus ali. Você pode contar a história, por exemplo, de Davi e Golias. Você pode contar a história de Jonas, que foi engolido por uma baleia. Mas ele orou a Deus, ele chamou a Deus e Deus livrou ele daquela baleia. Eles vão achar muito engraçado. Eles vão tenta fazer alguns gestos da baleia, colocando Jonas para fora. Eles vão achar engraçado, eles vão rir, eles vão interagir com você. Mesmo que eles falem pouco, mas mesmo balbuciando, mesmo que eles ainda falem poucas palavras, eles vão entender, né? Então você vai inserindo um pouco, conforme ele vai passando de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você vai inserindo histórias mais bem elaboradas, com começo, meio e fim, com narrativa, ainda assim bem pequenininhas, porque até 2 anos de idade também eles não têm condições de ficar muito tempo ouvindo uma história, entendeu? Você pode usar então os livros como apoio, você pode usar brinquedos, você pode usar nada, só a sua imaginação, que Deus irá te dar para poder contar as histórias para o seu filho. Então, mamãe, papai, tio, titia, vovó, você que tem uma criança aí com você, na sua responsabilidade, não perca esse momento precioso de contação de histórias. O seu filho vai amar, você vai estimular o cognitivo dele e a palavra de Deus vai ficar sendo inserida ali e ele vai crescer com essa semente. E essa semente dará muitos frutos, frutos bons, frutos muito bons. E eles irão carregar essa lembrança pelo resto da vidinha deles, você pode ter certeza. Bem, poderia dar mais exemplos aqui, mas eu não quero me alongar mais. Espero ter ajudado a você estimular a sua criatividade em casa também para contar a história para o seu filho, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau!